Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar do retorno dessa quadratura entre Urano e Saturno. Esse aspecto é tão importante que eu quero dedicar esse vídeo para a abordagem dele. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender essas energias e melhor aplicá-las aí na sua vida. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Portes, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Sejam muito bem-vindos e se você gosta desse tipo de conteúdo, autoconhecimento, desenvolvimento interior, considere se inscrever aqui no canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações. E se você quiser estudar astrologia ou tarô, nós temos os cursos tanto no formato presencial na nossa sede aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, ou então na telinha ali do Google Meet com aulas ao vivo, ou na plataforma Hotmart por videoaulas. Acesse os links aqui na descrição, eu vou deixar uma sugestão de vídeo também no final dessa tela, ok? Bom, mas vamos direto ao vídeo. Essa quadratura entre Urano e Saturno está realmente muito forte e não é de hoje. No ano passado, nós tivemos essa formação também, lá em meados de 2021, no final de 2021 ela retornou e agora com a retrogradação de Urano e Saturno, esses dois planetas se reencontraram em quadratura, tá? Na verdade, essa formação de quadratura agora em 2022 se formou no dia 14 de agosto, né? E nos meses de setembro e outubro, ela se torna extremamente forte. Na verdade, ela vai até o dia 22 de novembro, tá? Mas esses meses de setembro e outubro são 2 meses extremamente fortes. Então, o que nós podemos esperar disso? Olha, Saturno é um planeta que fala de coisas muito antigas, né? De tradições, fala de questões sociais, fala de questões profissionais e políticas também. Mas tudo aquilo que remonta a uma coisa muito antiga. E Urano é exatamente o contrário. Urano ele vem trazendo o novo, a inovação, a revolução. Então, ou seja, Urano é meio que aquele pé na porta, sabe? É uma mudança radical. É como se fosse um duelo de titãs mesmo, né? Briga grande, como se diz. Mas Urano também rege coletivo, a humanidade e também rege grupos, amigos, projetos, enfim. Vamos entender como é que essa quadratura pode funcionar tanto no âmbito coletivo, ou seja, nas nossas vidas coletivas, como também na nossa vida individual. No contexto coletivo, esse aspecto já vem pedindo aí desde a pandemia uma mudança radical na forma como nós nos colocamos a nível coletivo, a nível social. Então é importante sim uma mudança de paradigmas muito grande. Deixar coisas antigas para trás, comportamentos que não são mais interessantes e reciclar, descobrir uma nova forma de nos colocar em sociedade. É claro que Urano, como fala de coletivo e fala de humanidade, é muito importante nós pensarmos de forma coletiva e não mais de uma forma individualista e autocentrada. Pessoas que são muito rígidas às mudanças, que têm dificuldade com as mudanças, elas podem sofrer mais com essa quadratura aí de Urano e Saturno. É interessante observar como que a morte da rainha da Inglaterra acontece exatamente nessa quadratura. Ora, nós não estamos falando do antigo versus o novo, né? Então é natural que a transição da rainha, que já estava idosa, que já representava uma tradição muito antiga, né? Vem a falecer justamente nesse período. E realmente pode ser um divisor de águas muito grande. Diante desse aspecto, astrologicamente falando, nós podemos observar que, creio eu, que até mesmo a monarquia pode estar ali meio que em suspenso, sabe? Eu já vi algum noticiário falando a respeito de manifestações
contra o processo da própria monarquia dentro da Inglaterra. Então vamos observar como que isso daí vai se configurar, porque politicamente falando, Saturno rege a política e Urano rege o novo. Urano, o poder não está centralizado em uma pessoa, mas sim dentro de um grupo. Então, os regimes parlamentaristas, né, acabam tendo uma voz maior nesse período. Então, pode sim haver rupturas políticas, não apenas na Inglaterra, tá? Mas em qualquer outro lugar. Muitas manifestações, rebeliões, revoluções, trazendo essa mudança, né, tão radical e tão necessária que Urano precisa. No cenário político, nada está muito definido com Urano em jogo, porque ele é um transgressor. E é interessante observar que as nossas eleições vão cair exatamente em cima dessa quadratura também, as eleições aqui do Brasil. Então, é como se uma surpresa a qualquer momento pudesse acontecer. Então, vamos observar como é que isso aí vai se desenrolar? Uma outra coisa que é interessante observar aqui também, Urano rege a tecnologia e Saturno rege responsabilidade e disciplina. Então, será que essa quadratura também não nos convida a pensar na forma como nós estamos lidando com a tecnologia hoje em dia? Nós estamos absurdamente dependentes da tecnologia e muitas pessoas, às vezes de uma forma até neurótica ou obsessiva. As pessoas, elas não conseguem, pelo menos boa parte delas, nem dormir com o telefone em modo avião, offline, ou seja, até dormindo tem que estar online, né? E nós sabemos da radiação eletromagnética, como que é nociva para a nossa saúde. As pessoas estão adoecendo em função da tecnologia e não estão nem percebendo isso. Então, esse aspecto nos convida a refletir sobre a responsabilidade, como nós estamos utilizando essa tecnologia também. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa de um neurocientista austríaco, muito interessante. Ele estava falando sobre neurônios espelhados. O que que isso significa? Eu nunca tinha escutado essa expressão antes, mas o que que isso significa? O neurônio espelhado é aquele que, quando você foca a sua atenção numa determinada coisa e você se envolve com aquilo, tanto em mente e se envolve emocionalmente com aquela trama, o neurônio espelhado, ele pega essa frequência e ele começa a moldar o seu comportamento, as suas decisões, a sua vida em cima daquilo dali. Então não tem um pensamento esotérico que fala nós somos exatamente aquilo que nós pensamos. É exatamente isso, é a ciência chegando nesse lugar. Blavatsky já falava, a energia segue o pensamento. Então, ou seja, a partir do momento que você pensa e que você se envolve com aquilo que você está pensando, você está criando a sua realidade o tempo inteiro. Agora, vamos trazer isso aqui para a nossa vida dentro desse ambiente tecnológico. Imagina as pessoas que são fanáticas por série. E por que eu estou trazendo série aqui e não filme? Porque filme você assiste ali umas 2 horinhas e acabou. A série te acompanha, fica fazendo parte do seu cotidiano. Então, imagina uma pessoa viciada em série, que ela tá o tempo inteiro envolvida naquilo dali, com o pensamento e o sentimento dela envolvido naquilo, né? O quanto que isso não representa duas coisas. Primeiro, uma fuga da realidade, porque ao invés de ela estar vivendo a vida dela, ela está vivendo 100% aquilo dali, né? Muitas vezes a gente vê pessoas viciadas mesmo, ou seja, passa um final de semana inteiro maratonando séries, ou então, sei lá, chega do trabalho, né? E fica até de madrugada assistindo séries, então, ou seja, não dorme direito, não tem uma vida produtiva, rica a nível interno e também em contato com as pessoas em função disso. Começa a acontecer um isolamento social e isso é muito nocivo. E é claro que quando você fica em contato com aqueles personagens, vivenciando o drama daqueles personagens, esse neurocientista fala que o nosso cérebro não consegue identificar, por exemplo, o que é um sentimento externo que não é seu,
dos sentimentos próprios. Então, quando você começa a vivenciar o drama daqueles personagens, o seu cérebro entende que aquelas emoções são suas e já te coloca em estado de alerta. Isso, com o tempo, segundo a neurociência, começa a desenvolver processos depressivos, processos de ansiedade e, enfim, várias patologias psicoemocionais que vêm justamente desse ambiente. Então, muito cuidado. Assistir série é legal? É legal, mas sem dependência, sem compulsão. Que você tenha tempo também para ler, né? Porque o cérebro precisa, o melhor exercício para o cérebro é a leitura. Então, o cérebro precisa de leitura, você precisa ter uma vida social, né? Ter contato com as pessoas, chega de isolamento social. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Eu estou trazendo esses questionamentos aqui porque Urano e Saturno está falando exatamente disso, né? O quanto nós precisamos nos responsabilizar com relação à tecnologia de forma que ela nos sirva e não o contrário. Inclusive, esse neurocientista fala que esse vício, eu estou falando de vício, tá, gente? Vício de séries, vício de mídias sociais e tudo mais. Mas principalmente o vício de séries pode trazer demência, pode trazer uma estafa mental muito grande que acaba gerando uma certa demência também. Então, é claro que tudo isso está em pesquisa, está em análise, mas o que eles já têm de panorama é isso, e não é nada legal, né? Você pode ver muitas pessoas, às vezes, quando acaba uma série, é como se tivesse tirado alguma coisa delas, né? Pelo menos eu venho conversando com pessoas viciadas em série e tem quase que um processo de luto depois que termina uma série, como se fosse um vazio dentro, como se tivesse tirado um pedaço dela. Então, assim, muita calma nessa hora. Com filme, a gente não tem isso porque é muito rápido, mas tem séries que se estende por semanas, meses, às vezes até anos, e entra temporada e sai temporada, e aquilo dali tá fazendo parte da vida da pessoa. Então, é uma questão pra gente refletir também. E o quanto de redes sociais, Instagram e tudo mais, você não fica ali submerso naquele mundo, né, de posts e enfim, e tantas coisas, e a tua vida mesmo, né? Onde ela está? O que você está fazendo? Será que isso não é uma fuga de realidade? É isso, nós precisamos questionar também. E é claro que na internet tem muito conteúdo de qualidade, tem muita coisa interessante que te faz refletir. Olha quantos canais de filosofia, olha quantos canais esotéricos, quantos canais de autoconhecimento e de conteúdo interessante nós temos aqui, né? Então que nós possamos exercer o nosso livre-arbítrio e escolher de uma forma consciente aquilo que você aceita consumir, porque a alimentação não é só de comida, não. Aquilo que os seus olhos captam, aquilo que você escuta, você também está consumindo. É o alimento da sua alma. Então, que você possa se conectar com conteúdos que te eleve, que te tragam um aperfeiçoamento pessoal, né? Que não seja só uma distração. É claro que a gente tem os nossos momentos de lazer também, mas será que é o tempo todo? Não, né? Então é interessante sim você buscar conteúdos, se conectar com conteúdos que te eleve, que abra a sua cabeça para novas reflexões. Vamos pensar nisso? E nas nossas vidas pessoais, nós precisamos também passar um pente fino aí e observar o que nós precisamos mudar radicalmente nessa área. Então, por exemplo, já que Urano fala de projetos, né, e Saturno fala de coisas antigas, será que não está na hora da gente deixar para trás antigos padrões? Né? E isso pode ser em qualquer área. Porque essa quadratura está acontecendo com Urano em Touro e Saturno em Aquário. E ali por volta de 16 graus até 20 graus. Você pode observar no seu mapa quais são as casas envolvidas nessa quadratura. Porque provavelmente aí para você, com certeza, as áreas de mudança, de deixar antigos padrões e buscar o novo vão acontecer nessas áreas. Agora, se você não sabe aonde cai isso no seu mapa, então nós podemos observar pela própria frequência de Urano, tá?
deixar antigos projetos que já não servem mais, deixar para trás determinados grupos. Urano fala de grupos, né? Grupos, amigos, então, ou seja, são pessoas que te colocam para frente, são pessoas que te ajudam a evoluir, ou são pessoas que te prendem a uma zona de conforto já nociva para o seu desenvolvimento. Sócrates falava que nós somos a soma das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, que nós possamos escolher as pessoas que participam desse círculo interno da nossa vida, que sejam pessoas que buscam a dignidade, a moralidade, a ética, a retidão, o crescimento pessoal, o crescimento social, mas tudo de uma forma muito positiva, né? E não aqueles amigos, aquelas pessoas que puxa você para o vício, que puxa você para baixo, que impede o seu desenvolvimento. Se tem uma coisa que nós podemos escolher nessa vida, são os amigos, são as pessoas com as quais nós nos conectamos. Então que nós possamos exercer esse livre-arbítrio com consciência, né? Se essa quadratura envolve, por exemplo, a casa 1 no seu mapa, isso pode representar que a forma como você está abrindo caminhos precisa mudar radicalmente, você precisa mudar a sua postura, o seu comportamento. Se envolve a casa 2, o eixo das posses, né? Casa 2, casa 8, pode ser com relação a dinheiro. Se for a casa 3, o eixo do conhecimento, casa 3 e casa 9, também pode representar uma mudança radical na mentalidade, nas suas crenças, na forma como você vê as coisas. Então, ou seja, uma mudança radical a nível mental e na forma como você se coloca no meio também. Tá? Na casa 9 está falando de crenças, está falando de filosofia. Se envolver a casa 4, já é uma mudança radical dentro das questões familiares ou de domicílio, de moradia, de residência. Na casa 5, com relação a amores, né? Relacionamento, ou então a sua própria identidade. Na casa 6, pode estar falando de uma mudança radical com relação ao trabalho. Na casa 7, parcerias e relacionamentos, né? A 8 e a 9 eu já falei. A casa 10, projeção social e profissional. A casa 11, a casa dos grupos, projetos e amigos. E a casa 12, a casa da espiritualidade. Então, isso eu estou falando de uma forma bem resumida para esse vídeo não ficar gigante, né? Mas dá uma olhadinha aí e vê onde estão essas duas energias, né? Esses dois signos, Touro e Aquário, tá? Observe essa órbita entre 16 e 20, quais são as casas aí no seu mapa que ela envolve e tenta trabalhar isso em você, ok? Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha aí, deixa o seu coraçãozinho aí, pra mim isso é muito importante pro canal, ajuda o nosso canal a crescer. Compartilhe esse vídeo, tá? Com as pessoas que você sabe que precisam ouvir isso, que gostam também desses assuntos de desenvolvimento interior. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço para você e até lá. Namastê!